Transformada discreta de Fourier, parte 1. Definição. A transformada de Fourier no domínio do tempo é definida como esta equação aqui. Esta equação nós vimos lá no domínio do tempo contínuo, quando nós vimos a transformada de Fourier. X de t é um sinal contínuo no tempo, ou seja, conhecendo a função que descreve o sinal, a gente consegue calcular a transformada de Fourier no domínio do tempo contínuo. Ponto de partida é uma função no tempo, ponto de chegada é uma função também, porém no domínio da frequência. A transformada discreta de Fourier é uma sequência x de n, definida como esta equação aqui. Esta aqui é a equação da transformada discreta de Fourier. E o x de n é uma sequência discreta de um sinal originalmente no tempo. Ou seja, ponto de partida é uma sequência de números, ponto de chegada também é uma sequência de números. Novamente, lá no domínio do tempo contínuo, nós partimos de uma função no tempo, chegávamos numa função na frequência. Aqui nós partimos de uma sequência, chegamos numa sequência. O que nós vamos fazer é o seguinte, nós temos um sinal no domínio do tempo contínuo, nós vamos passar este sinal pelo amostrador analógico digital, este sinal vai passar a ser uma sequência de números, que é o nosso x de n, e nós vamos usar essa sequência de números na equação da transformada discreta de Fourier, que está apresentada aqui. Novamente, foi apresentada no slide anterior, está apresentada aqui novamente a definição da transformada discreta de Fourier. Em destaque, nós temos o que nós precisamos para calcular esta equação. O x de n, que é a sequência de números, está aqui, e o n maiúsculo, que é a quantidade de amostras que nós temos dentro de um período. Aqui, neste caso, é 7. Temos n maiúsculo igual a 7, temos o x de n, que é igual a essa sequência de números. Já temos tudo o que precisamos para calcular esta equação aqui. Vamos entender ela um pouco melhor. Entendendo a equação da transformada discreta de Fourier. Novamente, aqui está a equação. Nós podemos escrever esta equação de uma maneira diferente, utilizando a identidade de Euler. Temos que a identidade de Euler diz que exponencial na menos j θ é igual a cosseno de θ menos j seno de θ. Isso nos permite escrever essa exponencial utilizando essa identidade. E a equação da transformada passaria a ser essa daqui. Cosseno de todo esse argumento menos j seno de todo este argumento aqui também. Aqui está novamente a equação. O que nós fizemos foi, separamos a exponencial complexa em duas partes. A parte real, escrita aqui com esse cosseno, e a parte imaginária, menos j seno. Entendendo ainda mais essa equação, nós temos que x maiúsculo de m é a emésima componente da transformada discreta de Fourier, ou seja, nós vamos calcular para x de m igual a 0, x de m igual a 1, x de m igual a 2, nós vamos chegar, portanto, a uma sequência de números que é o resultado da transformada. O m é o índice no domínio da frequência da transformada, m igual a 0, 1, 2, indo até n maiúsculo menos 1. X de n é a nossa sequência mostrada, nosso sinal de entrada, x de 0, x de 1, x de 2 e assim por diante. O n, que aparece aqui nesta equação também, é o índice no domínio do tempo das amostras, né? O índice no domínio do tempo discreto. O n também vai variar de 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Temos dois índices nessa equação. O n minúsculo, que é o índice no sinal de entrada, e o m, que é o índice no domínio da frequência, que já é o resultado da equação. Olhando com calma aqui esta equação, a gente vê que o n aparece aqui, o m aparece aqui, e o n maiúsculo é uma constante, aparece aqui. O j, que aparece aqui nesta equação, é igual a raiz de menos 1, a gente vai ver como lidar com isso mais adiante. E n é o número de amostras da sequência de entrada e número de pontos da transformada discreta de Fourier. Antes de avançar para o próximo slide, observem aqui que, embora essa equação pareça complicada, ela não é. Ela é simplesmente uma somatória de números complexos. Nós temos a parte real, a parte imaginária de um número, depois a gente vai somar todas elas. Ou seja, o resultado x de m é um número complexo. Tenham isso em mente e vamos ver que isso de fato não é uma coisa difícil. Lá no domínio do tempo contínuo, nós tínhamos uma função x de t e nós chegávamos numa função também, x de f. Aqui não, aqui é o ponto de partida é uma sequência, a saída é uma sequência também. Essa sequência de saída vai ser um número complexo, que vai ter magnitude e fase. O n tem um papel importante ainda ali na transformada. Então, o n é o número de amostras que nós temos no sinal e também vai ser o número de pontos da transformada discreta de Fourier. E este n, a gente vai ver que vão aparecer componentes nessa quantidade igualmente espaçados.
O valor de N é um fator importante, pois determina quantas amostras são usadas. Se nós lembrarmos lá no início do vídeo, nós tínhamos N igual a 7, ou seja, quanto maior esse N, maior a quantidade de amostras. A resolução também é melhor. A resolução no domínio da frequência também é determinada aqui pelo valor que a gente escolhe para o N. Quanto maior o N, maior a resolução do resultado. De fato, mais se aproxima do sinal de entrada, quanto mais amostras nós temos. E o tempo necessário também para calcular a transformada discreta de Fourier. Um N muito grande vai fazer com que o cálculo da transformada fique mais lento. Isso a gente vai ver mais adiante também. Aqui acaba este vídeo.